Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo, vendo esse vídeo. Tudo bem? Eu sou o professor Flávio, estou falando pela Associação Teológica Cason, tá? ATEC, ATEC. Também pela Escola do conhecimento do Senhor Jesus. Então, estamos aqui, né? Sou o professor Flávio, conforme falei, de Itajubá, Minas Gerais. Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre os profetas maiores e menores. Já falamos sobre os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Falamos dos 5 livros desses profetas, né? Do livro de Isaías, Jeremias, o livro de Lamentações de Jeremias, o livro de Ezequiel e Daniel. E fizemos um vídeo anterior também e começamos a falar sobre Oséias, Joel e Amós. Agora vamos falar sobre Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Claro que não vai dar para falar de todos eles agora, mas alguns nós vamos falar, começando hoje aqui por Obadias, ok? Lembrar você também que são considerados profetas menores e profetas maiores, não porque um é mais importante do que o outro, de forma nenhuma. É por causa da extensão do livro. Os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel são livros mais extensos, com mais capítulos. Então foram colocados esse nome para eles, né? Foram chamados de profetas maiores. E profetas menores é porque a extensão do livro é menor, tem poucos capítulos. Ok? Então, olha lá. Vamos mostrar para você que nós estamos trabalhando e queremos que você saiba quando que esses profetas profetizaram. Qual o contexto histórico, em que época, se foi antes do exílio na Babilônia, se foi antes do exílio na Assíria. Lembrar que depois de Salomão o reino foi dividido, hein? Com Davi, Salomão, com Saul, Davi e Salomão, todas as 12 tribos de Israel estavam unidas. O reino era unido. Depois houve a divisão do reino com o filho de Salomão. Roboão ficou com 2 tribos ao sul. Lembra disso? Judá e Benjamim, cuja capital era Jerusalém. E 10 tribos ficaram ao norte, cuja capital Samaria, e escolheram Jeroboão para ser o primeiro rei. E elas vão ter vidas independentes. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. O reino do norte vai ser muitos reis, todos os reis que vão reinar no reino do norte vão ser terríveis, péssimos reis que não andam na presença do Senhor. E a Assíria vai invadir o reino do norte anos depois e eles vão perder as terras deles. E o reino do sul vai prevalecer, porque estão andando mais firme na presença do Senhor. E vão vencer os assírios. Mas depois, também lá na frente, eles vão sair fora do caminho do Senhor e Deus vai permitir que Babilônia venha e sitie em 3 tempos, em 3 momentos, cerque Jerusalém e leve os habitantes para a Babilônia. E eles vão ficar 70 anos em Babilônia. E depois vai ter o retorno, a reconstrução de Jerusalém com Esdras, Neemias, Zorobabel. Então depois tem o pós-exílio. Então nós temos antes do exílio, tem o durante o exílio, 70 anos na Babilônia, aí 70 anos na Babilônia vai ter a história dos livros de Daniel e Ezequiel. Depois do exílio, nós vamos ter a história de Esdras, Neemias, Esther, depois do exílio. E também a história dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, depois do exílio. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o reino unido, depois o reino dividido, e também um quadro aqui mostrando os reis que reinaram no norte e os reis que reinaram no sul, para você se posicionar. Ok? Vamos lá? Nós temos aqui o reino de Israel unido. As 12 tribos unidas. E elas estiveram unidas durante o reinado de Saul, Davi e Salomão. Todas as 12 tribos na, na monarquia, né, dos reis, né, no caso aqui, Saul, Davi e Salomão, foram reinadas por um único rei. Depois, o que acontece? Depois da morte de Salomão, o reino foi dividido em reino do norte, onde está esse amarelo aqui, e reino do sul.
Ó, reino de Israel, norte, número de tribos, 10 tribos. Capital, Samaria. Quando que eles perderam as terras no norte? No ano 722 ou 721, quando a Assíria invadiu e tomou conta das terras. E o primeiro rei no reino do norte foi Jeroboão. E o reino do sul, número de tribos, duas, que é Judá e Benjamim. Capital, Jerusalém. Quando que eles perderam as terras? No ano 605, 606, né? Começou a conquista pela Babilônia. O primeiro rei no reino do sul foi Roboão. Então nós temos aqui olha aqui, ó. Então, reis e profetas. Durante o reinado de Saul, Davi e Salomão, as 12 tribos estiveram unidas. Depois o reino dividiu em reino do norte e reino do sul. Israel no norte com 10 tribos, o primeiro rei foi Jeroboão. E no sul, o primeiro rei em Judá foi Roboão. Olha ali, ó, Roboão. Então no norte, esses reis todos aqui, ó, cada um a seu tempo, foram maus reis que não andaram na presença do Senhor. E aqui embaixo os profetas que estiveram durante o tempo desses reis profetizando. E eles perderam as terras na invasão da Assíria por volta do ano 722 a.C. Então por isso que não tem mais reis aqui, ó. Tá em branco porque aqui teve outra história. As 10 tribos perderam o território aqui. No sul, eles já viveram um pouco mais, foram até o ano 606, 597, 586. Aqui, Nabucodonosor, em 3 momentos, sitia, cerca Jerusalém e depois leva eles para a Babilônia, onde eles vão ficar 70 anos em Babilônia. E depois vai ter o retorno com Zorobabel, Esdras, Neemias. Tá? Então aqui é antes do exílio na Babilônia. Tá ok? Vamos lá para nosso primeiro profeta, então, que nós vamos estudar aqui, Obadias, o livro de Obadias, do hebraico, que significa que adora a Deus. Data desse livro, 587 a.C. Esse livro não faz alusão a nenhum rei, nem ao exílio. Tema central do livro de Obadias é um juízo sobre Edom. Eu vou mostrar quem são os edomitas. E também vai mostrar a restauração de Israel. É o menor livro do Antigo Testamento. Então, o livro de Obadias, você vai observar aqui no nosso mapa que ele está aqui, ó, no ano 841, por aqui antes de Cristo, no tempo do rei Joás, Atalia. Mas há uma divergência. Muitos teólogos dizem que Obadias está aqui, ó. Ele é contemporâneo de Jeremias. Então, aqui está um ponto de interrogação. Nós vamos trabalhar com Obadias nessa posição aqui, ó, contemporâneo a Jeremias, tá? Para você saber. Então, Obadias está nessa posição no Reino do Sul. Tá ok? Então, Obadias, menor livro do Antigo Testamento, o profeta vai falar sobre os edomitas, a relação dos edomitas com o povo de Israel. E, conforme mostrei para vocês aqui, o livro de Obadias tem uma divergência entre os teólogos, se ele foi no ano 841 a.C. ou no ano 587, contemporâneo a Jeremias. Nós vamos trabalhar ele aqui dentro desse pensamento que ele esteve contemporâneo, que a história é contemporânea a Jeremias, tá ok? Mostrar para você também qual que é a dificuldade, quem era Edom? Quem era Edom? Os descendentes de Edom. Edom significa vermelho e são descendentes de Esaú, tá? O Esaú é o irmão, que foi irmão de Jacó. De Jacó deu origem ao povo israelita, ao Israel. E Esaú deu origem aos edomitas. E os edomitas sempre tiveram intrigas contra o povo de Israel. Desde o ventre, né? Desde o nascimento de Esaú e Jacó, já começou os problemas, as brigas. Depois, o Jacó teve que fugir porque enganou Esaú, com a permissão de Deus, porque Esaú vendeu o direito de primogenitura, Esaú desprezou
a bênção de Deus. Mas aí Jacó teve que fugir. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Foi de Jacó, né, no caso Israel, que surgiu então a nação de Israel. E de Esaú que surgiu os Edomitas. Tá ok? Vamos ver aqui qual a dificuldade, qual o problema que tem, que começou a acontecer também quando o povo de Israel saiu do Egito. E o povo de Israel tinha que passar pelas terras de Edom. Os edomitas não permitiram que eles passassem por suas terras. Então tem uma intriga lá também, lá atrás, forte. Vamos ver lá. Em Números, capítulo 20. Números 20, quando o povo de Israel sai do Egito, eles querem precisam passar por Edom. Olha aqui para você ver, ó. Depois Moisés de Cádiz mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel. Sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Olha bem o que Moisés vai falar para eles. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos seus termos. Porém Edom lhes disse: não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Está vendo? Não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho aplanado, e se eu e meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas. Não desejo alguma outra coisa, senão passar a pé. Porém ele lhe disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente, com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo. Por isso Israel se desviou dele. Está vendo a situação? Né? Os edomitas são... Vem aqui, ó. Só pra gente... São descendentes... Por isso que Moisés chamou de irmão, né? Por quê? Porque eles são descendentes do Esaú. Nascimento de Jacó. Olha aqui. Cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. Então, ó, Esaú é Edom, que é o vermelho. E depois saiu seu irmão, agarrado à sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou. Tá vendo? O vermelho é o Edom. E ele não permitiu que Israel passasse por suas terras. Ele foi contemporâneo de Jeremias. Sua profecia é a mesma de Jeremias 49. Edom, do hebraico vermelho, um nome dado a Esaú, bem como a nação descendente dele. O nome da nação em assírio é Udumi, em grego Udomaia e em latim Idumae ou Idumeia. Então são os idumeus, de onde vem o termo Idumeia e de onde vem o termo idumeus. Então idumeus se refere a Esaú. Eles eram um povo soberbo. Deus pediu a Israel que não aborrecesse esse povo. Deus pediu a Israel para não aborrecê-los. Quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém, os idumeus participaram cruelmente no despojo e massacre
de seus irmãos. Obadias 11. Divisão do livro. A predição da destruição de Edom. Vamos lá. Aqui Deus vai fazer a predição da destruição de Edom. Capítulo 1, vamos lá. E vamos ver. Deixa eu ver aqui. Vamos acertar aqui para a gente ler o livro de Obadias. Vamos ver lá. Obadias. Capítulo 1. Obadias, capítulo 1. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado aos gentios um emissário, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no teu coração: quem me derrubará em terra? Os edomitas eram orgulhosos, viu? Esaú, orgulhoso, desde o início, né? Parece que passou para os seus descendentes isso. É claro que talvez tivesse um ou outro que não fosse, mas a maioria dos edomitas eram orgulhosos, soberbos, arrogantes. Herodes, o grande, né, na época de Jesus, era também idumeu, só para você saber. Tá? Herodes também era idumeu. Os idumeus, eles eram, conforme nós vemos aqui, Deus falando por meio do profeta Obadias: porque vocês vivem nas rochas, nas montanhas, vocês acham que nunca vão ser abatidos, né? O que a Bíblia fala em Provérbios? Que a soberba vem antes da queda. Então, a soberba vem antes da queda. Também diz no livro de Provérbios, né? A humildade precede a honra. A humildade vem antes da honra. Então, você quer ser honrado por Deus? Seja humilde na presença do Senhor, coração quebrantado. Você quer perder a sua bênção, perder as suas conquistas? Começa a levantar a cabeça e ficar orgulhoso, nariz empinado. A soberba vem antes da queda. Então isso está acontecendo aqui com os edomitas. Então, Deus aqui faz a predição da destruição de Edom. Se te elevares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, olha o que Deus diz, ó, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se te elevares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou assaltantes de noite, como estás destruído, não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam algumas uvas? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram investigados os seus tesouros escondidos. Todos os teus confederados te levaram até a fronteira. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha, não há nele entendimento. Porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? E os teus poderosos, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Então você vê aqui a predição da destruição de Edom. Qual foi o pecado de Edom? Verso 10 a 14. Qual foi o pecado de Edom? Vamos ver aqui o pecado de Edom. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Está vendo? Sempre oprimiu o povo de Israel, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que o confrontaste, no dia em que estranhos levaram cativo o seu exército, e os estrangeiros entravam pelas suas portas,
e lançaram sorte sobre Jerusalém. Tu eras como um deles, mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-se sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a sua boca no dia da destruição, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhes restassem no dia da angústia. Então, qual foi o pecado de Edom? O pecado de Edom foi... Qual foi o pecado de Edom? O pecado de Edom, dos edomitas, foi soberba. Eles tinham as terras dos edomitas eram fronteira também no sul com o povo, com os judeus. Deixa eu ver se eu tenho o mapa aqui. Eu acho que eu não tenho o mapa. Ia mostrar para você. Não, não está aqui. Aqui, ó, os idumeus, aqui Edom, embaixo, aqui, tá vendo? Talvez não dê para você ver direito. Aqui, ó, no azul aqui é o Judá. Os edomitas estão aqui embaixo, ó. Edom. O Edom está ali. Aliás, vou mostrar aqui para você de novo, você não deu para ver, né? Aqui, ó. Os edomitas aqui, ó. Edom. Aqui está em azul, né? Um azul diferente aqui. O Judá nesse ponto. Os judeus aqui, Jerusalém aqui. Jerusalém aqui. Os judeus aqui. E aqui os edomitas. Ao sul, os edomitas. Então, qual foi o pecado de Edom? Obadias está profetizando contra eles. Qual foi o pecado deles? Ó, soberba, arrogância. E outra coisa, por que o livro provavelmente, mais certamente, está no tempo de Jeremias? Porque, quando nós acabamos de ler para você ver aqui, eles, no tempo da calamidade em Judá, quando os judeus foram invadidos, quando Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor, os edomitas se alegraram de ver a desgraça do povo de Jerusalém, dos judeus. Eles, até alguns fugitivos do povo dos judeus que fugiram de Nabucodonosor, os edomitas matavam. E os edomitas também aproveitaram e saquearam também Jerusalém na bagunça que teve, na revolta que teve com Nabucodonosor. Os edomitas tiraram vantagem da desgraça do povo judeu. Sabe aquele negócio? Se alegrar com a desgraça dos outros? Esse foi o pecado de Edom. Maior pecado. Bater palma, se alegrar com a desgraça dos outros. Deus não quer isso de forma nenhuma. A Bíblia fala que, para nós hoje, aqui para mim e para você, se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Isso está lá em Romanos, capítulo 12, de Romanos, capítulo 12, verso 17 em diante. Que a vingança não pertence a nós. Que não é para nós pagarmos o mal com o mal, mas é para pagar o mal com o bem. E o bem vence o mal. Brasas de fogo na cabeça da pessoa é quando a pessoa faz mal para você, você faz bem para ela. A pessoa faz o mal para você, você faz o bem para ela. Você pensa que está tudo bem lá, não está não. A cabeça dela fica confusa. Deus está garantindo para você que ela não está bem, porque ela está fazendo, o mal está batendo de frente com o bem. E lá em Romanos diz, o bem vence o mal. Parece que não, parece que quem faz o mal é que leva vantagem. Parece, mas no fundo, Deus está dizendo que a pessoa fica angustiada, fica perturbada por dentro. Então, meu querido, aí ela vai pedir perdão, vai reconciliar, ela vai ter que mudar de vida. Ou senão, uma desgraça muito grande vem sobre ela. Por quê? Porque Deus vai fazer justiça. A gente não quer o mal para o inimigo, a gente quer que ele reconsidere, que ele corrija, que ele acerte. Porque Deus quer que nós vivamos em paz. Se possível for, tende paz com todos os homens. Está escrito em Romanos 12 também. Então eu falo para você aqui, ó, o profeta Obadias, contemporâneo a Jeremias, um pouco antes
da destruição e durante a destruição de Jerusalém no sul, está profetizando contra os edomitas e falando para eles que Deus não se agradou por eles se alegrarem com a desgraça do povo de Deus, dos judeus. Ainda tem, né? Temos aqui, Deus promete também a restauração de Israel. A restauração de Israel, olha para você ver. Obadias, verso 15. Deus também, apesar de Israel, do povo ser levado, Deus promete. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todos os gentios. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Porque como vós bebestes no meu santo monte, assim beberão também de contínuo. Todos os gentios beberão e sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião, em Jerusalém haverá livramento. E ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú, aos edomitas, palha. E se acenderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. E os do sul possuirão o monte de Esaú, e os das planícies, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. E os cativos desse exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Zarefate, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão a cidade do sul. E subirão salvadores ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Quer dizer, Deus, o que o livro de Obadias, então, resumindo aqui, o que é o livro de Obadias? Obadias profetizou quase que com certeza na mesma época de Jeremias, contemporâneo de Jeremias, um pouco antes e durante os ataques de Nabucodonosor a Jerusalém. E o que Obadias manda dizer? Manda falar para os edomitas que eles fizeram uma coisa terrível, foram soberbos, arrogantes e ainda bateram palmas, se alegraram com a desgraça de Jerusalém, dos judeus. Mas eles também iriam passar por uma dificuldade muito grande. Deus ia trazer para eles, mostrar para eles que não é assim que se deve fazer, que eles também iam passar por apertos. E Deus também mostra aqui para os edomitas que Jerusalém ia ser restaurada, conforme realmente 70 anos depois do exílio começa a restauração em Jerusalém. É claro que depois Jerusalém ficou muito tempo restaurada, depois no ano 70 foi destruída, mas agora em 1948 Israel voltou de novo a ser nação e Jerusalém começa a ser habitada novamente. Então aqui terminamos o livro de Obadias, ok? Posicionou o livro de Obadias na sua mente agora? Quando você lê o livro de Obadias, você vai saber do que se trata, quando, como, para que serviu o livro, para quem. Tá ok? Vamos para o próximo livro agora. O livro de Jonas. O livro do profeta Jonas. Autor Jonas significa pomba. Data do escrito por volta do ano 500 a.C. Este é um livro, talvez por volta desse ano, pode ser que sim, pode ser que não também. Este é um livro diferente dos outros profetas menores, em que narra as experiências de um profeta, em vez de registrar suas mensagens proféticas. Portanto, é um livro biográfico, né? É um livro biográfico. Vai falar de Jonas, da desobediência dele, né? O livro de Jonas, profeta Jonas, filho de Amitai, profetizou no reino de Israel, no reinado de Jeroboão, né? A história do peixe tornou famoso o livro, pois os evangelhos se referem à figura e aventura de Jonas como sinal da morte e ressurreição de Jesus. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, Jesus ia ficar 3 dias no ventre da terra, depois ressuscitará
Como Jonas voltou à luz do dia, Jesus também ressuscitou, né? Qual o tema central? A compaixão e a graça de Deus. O contexto do livro, Jonas pode ter profetizado no período pós-exílio ou não. Nínive era a capital do grande império assírio que governou o mundo antigo, sendo sucedido pela Babilônia posteriormente. Nínive era uma cidade excessivamente grande, como é chamado no livro de Jonas. Jazia na margem oriental do rio Tigre, na antiga Síria. Nínive era um grande amontoado de vários vilarejos ao longo do rio Tigre, e onde atualmente existe a cidade moderna de Mossul, no Iraque. Então aqui, Nínive no mapa aqui, temos Nínive, Jope, né, ali no litoral do Mediterrâneo, né, porque Deus falou para Jonas ir para Nínive, ele desce a Jope e pega um barco para ir longe. Então nós temos aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui, Jonas fugindo. Jonas fugindo aqui, olha aí para você ver. Jonas pega de Jope e vai para Tarsis, ao invés de ir para Nínive. Mas Deus vai trabalhar com ele, né? Deus vai trabalhar com ele. Então vamos ver aqui o livro. A divisão do livro. O capítulo 1 vai falar sobre o profeta rebelde. O capítulo 2, o profeta volta, né, restaurado. E depois o profeta se retira. O livro de Jonas é um livro muito conhecido por todos nós. As crianças conhecem o livro, né? A história de Jonas. O Jonas e o grande peixe. Alguns falam, né? Jonas e a baleia, Jonas e o grande peixe. Ninguém sabe assim exatamente qual peixe que foi, mas é um grande peixe que engoliu Jonas. Mas Jonas, então, filho de Amitai. Jonas significa pomba, né? Um mensageiro, né? Se referindo ao mensageiro. É um livro autobiográfico, quase que 100% autobiográfico. Fala da vida dele. Fala que Deus o chamou para que ele fosse até a grande cidade de Nínive para poder pregar a palavra lá. O que Jonas faz? Não obedece. Ele entra num barco e vai embora para outro lado. Né? O que vai acontecer? O barco vai começar a balançar, a chacoalhar, e ele fica escondido lá, quietinho, dormindo no porão do barco. E os marinheiros lá lutando para o barco não afundar. E de repente, daqui a pouco, eles chamam Jonas e perguntam: quem é você? E Jonas então vai confessar que ele está fugindo da presença do Senhor, como se isso fosse possível, né? E Jonas fala: pode me lançar no mar, a culpa é minha, pode me lançar no mar. E eles ficam assim na dúvida, e depois eles acabam lançando Jonas no mar, e o barco então, o mar se aquieta. Os marinheiros começam a dar glória a Deus e continuam em viagem. E Jonas é tragado por um grande peixe e fica 3 dias dentro do grande peixe. E ali ele clama a Deus, e Deus então dá ordem para o peixe solta ele, e depois dali ele vai caminhar até chegar em Nínive. E lá então vai pregar a palavra do Senhor, e os ninivitas vão se arrepender, e Jonas vai ficar aborrecido com isso, acredita? Mas os ninivitas, mais de 120 mil pessoas, vão se arrepender, vão entregar sua vida para Cristo. Vamos ver isso um pouco mais pausadamente. Obadias, Jonas, olha aí. Vamos ler aqui o livro do Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Né? Então Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Olha aí, saiu Jonas querendo fugir da presença do Senhor para Tarsis.
E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou em ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum, e vestiram-se de pano, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei dos seus grandes, dizendo: Nem homem nem animais, nem bois nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira,
de sorte que não pereçamos. E viu Deus as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que é Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: Fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: Fazes bem que assim te ires por causa da boboreira. E ele disse: Faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: Tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Vê que situação, hein? Deus manda Jonas para Nínive, porque Deus queria dar mais uma oportunidade para eles para se arrependerem do seu pecado. Então a proclamação de Jonas era para que o povo se arrependesse, mas Jonas foge. E Deus então balança ali, sacode aquele barco, né? E os marinheiros então descobrem que a causa é Jonas. E Jonas é lançado no mar, e os marinheiros se convertem a Deus. Os marinheiros se converteram a Deus. Deus dá ordem a um grande peixe para engolir Jonas. E Jonas clama do fundo do peixe, dentro do peixe, ao Senhor, clama, faz voto e tal. O Senhor permite que ele saia. Deus dá ordem para o peixe soltar Jonas. E Jonas depois caminha até chegar em Nínive. E lá ele vai pregar a palavra. E os ninivitas se arrependem. Até o rei se arrepende. E eles proclamam um jejum. Nem homens, nem animais comeram. A Bíblia não fala quanto tempo. Mas se arrependeram, né? E Deus então não vai fazer o mal que ele havia dito. Olha bem a oração sincera. Às vezes Deus está vindo o mal ali para poder disciplinar a nossa vida, mas há um arrependimento antes. Então aquele mal sai fora, desvia. Isso aconteceu com Acabe também, o rei Acabe, que ele se humilhou e Elias, havia uma palavra de morte, de mal sobre Acabe, né, marido de Jezabel. Elias trouxe uma palavra dura para Acabe, e Acabe se humilhou, orou, clamou, e Deus falou para Elias: veja como Acabe se humilha. Então fala para ele que eu não vou permitir que esse mal venha sobre ele, porque ele já entendeu e já está abandonando o mal. Então, olha, meu querido, aqui Deus também havia dito que, né, Nínive já estava no limite do pecado. Deus tolera, mas chega numa hora que vem o juízo de Deus sobre aquela vida, aquelas pessoas que estão no mal. A pessoa às vezes está fazendo coisa aí errada, não está acontecendo nada. Está fazendo mal, prejudicando os outros, está de boa. Mas de repente, filho, começa a vir, dá tudo zebra, tudo errado para o seu lado. Por quê? Porque Deus também vai fazer a vingança. Deus não vai deixar barato também não, se a pessoa começar a brincar, a abusar, né? Começar a zombar de Deus e prejudicar as pessoas e tal. Cuidado, aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Os ninivitas eram cruéis, eram ruins. Um dos motivos pelos quais Jonas não queria ir em Nínive, porque ele sabia que os ninivitas eram terríveis, pessoas ruins, pessoas que numa guerra maltratavam os prisioneiros de guerra, muito mesmo. Mas ali
com essa palavra, eles vão se arrepender. E Jonas vai ficar furioso. Né? E tem a questão da boboreira. Ele está ali no deserto, ali no sol quente, ali numa situação difícil. E Deus então permite, né? Faz crescer uma boboreira que faz sombra nele e ele se alegra. Depois, no outro dia, a boboreira morreu. Um verme matou a boboreira, ela morreu. E Jonas ficou irado, aborrecido, queria morrer. Deus falou: você está aborrecido, está chateado porque essa árvore cresceu, foi eu que fiz ela crescer, eu que fiz ela morrer. Você está. Agora, Deus falou assim: você teve compaixão da boboreira e não tem compaixão das pessoas. O que está acontecendo hoje, gente? Muitas das vezes nós estamos vendo pessoas valorizando muito mais os animais do que pessoas. Não podemos maltratar os animais de forma nenhuma. Devemos cuidar dos animais. Com certeza. Somos favoráveis a isso. Devemos fazer de tudo pelos animais, pelo meio ambiente. Com certeza. Mas tem gente que valoriza mais um animal do que um ser humano. Isso aí também está errado, né? Isso também não pode. O ser humano tem que ser valorizado também. Devemos valorizar as pessoas, né? Ajudar quem, dentro das nossas possibilidades, fazer o máximo por outras pessoas. E aqui o Senhor está falando para Jonas: você ficou chateado, aborrecido por causa da boboreira, que cresceu num dia e morreu no outro? E eu não deveria ter compaixão de 120 mil pessoas aí que não sabem discernir entre o bem e o mal? Então nós terminamos aqui o livro de Jonas. Tá? Jonas. Nós não olhamos ainda quando foi que Jonas profetizou. Vou dar uma olhada no mapa. O contexto histórico de Jonas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Jonas, olha ali em cima, no Reino do Norte. No Reino do Norte. Ali na época de Jeroboão, já estavam sendo assediados pelos assírios. Os ninivitas estavam de olho para poder destruir Israel. E aconteceu depois mesmo. Então Jonas está aqui nessa época aqui, ó, provavelmente aqui na época do rei Jeroboão. Ok? Vamos continuar aqui na nossa apostila, terminando aqui o livro de Jonas, então, conforme nós acabamos de falar. Tem aqui o chamado de Jonas, a tempestade enviada por Deus, o Senhor enviou o grande peixe, a oração de Jonas. Jonas obedece, né, a segunda chamada. Nínive se arrepende, Jonas desagrada a Deus e a misericórdia de Deus. Deus tem misericórdia dos ninivitas. Ok? Vamos agora para o outro livro, o livro de Miqueias. Livro de Miqueias. Vamos para o próximo livro do profeta menor, Miqueias. Ok? Vamos embora? Miqueias, autor Miqueias, do hebraico, quem é semelhante a Jeová? Eruditos concluem que Miqueias era de família humilde e de posição insignificante. Ele defende a causa dos moradores das aldeias que são oprimidos pelos ricos arrogantes. Então, olha bem, Miqueias vai defender a causa dos moradores das aldeias que são oprimidos pelos ricos. O seu apelo à prática da fé se assemelha ao que descreve o livro de Tiago no Novo Testamento. Nós vamos ver isso já. Tiago fala sobre ajudar os desfavorecidos. Data dos escritos de Miqueias, talvez no ano 735 a 700. Tema central: julgamento e esperança para o povo de Deus. Miqueias foi um profeta contemporâneo de Isaías. Se você ver aqui, Miqueias 4, verso 1, Isaías 2, do verso 2 e 4. Miqueias capítulo 4, verso 1 ao 4. Miqueias capítulo 4, Miqueias 4, verso 1. Olha aí. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos.
E irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitos povos e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Então, a gente olhar lá no livro do profeta Isaías, capítulo 2, o mesmo texto, Isaías 2, olha para você ver, Isaías 2, por isso que ele também é considerado contemporâneo. Olha aí, ó, a mesma palavra de Miqueias está aqui, ó. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a eles todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Então, nós podemos ver aqui o livro de Miqueias, olha aqui, ó, no nosso quadro, Miqueias no sul, contemporâneo de Isaías, na época do rei Ezequias do sul. Está vendo? Olha aqui, Isaías e Miqueias. Tá certo? Então, Miqueias, o mesmo texto que está em Miqueias 4:1-4, está em Isaías 2, do 2 ao 4. Miqueias nasceu em Morazete, uma aldeia situada a cerca de 35 quilômetros de Jerusalém. Enquanto Isaías era profeta na cidade, Miqueias era profeta no campo. Detalhe, Isaías era profeta na cidade, Miqueias era profeta no campo. Profetizou durante o reinado de Jotão, Acás e Ezequias, a respeito de Samaria e Jerusalém. Miqueias pertencia a Judá, mas tinha mensagem tanto para Israel como para Judá, predizendo o cativeiro desses dois reinos. Então nós temos aqui a identificação de Miqueias, depois nós temos a repreensão contra Samaria e Judá, esperança de consolação em um futuro remidor e grande questão do Senhor com Israel. Vamos analisar então as principais passagens. O chamado de Miqueias. Vamos lá? Miqueias 1. Miqueias capítulo 1. Oséias, Joel, Amós. Obadias, Jonas. Miqueias capítulo 1. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastistas, nos dias de Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria. Olha bem, ele profetiza sobre Samaria e Jerusalém. Samaria, capital do reino do norte, e Jerusalém. Tá? Ele vai denunciar governantes, profetas, sacerdotes falsos. Miqueias 3, do verso 1 ao 12. Miqueias capítulo 3. Miqueias capítulo 3. E disse eu: ouvi, peço-os, ó chefes de Jacó, e vós príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o juízo? A vós que odiais o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo
e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne dentro do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor, Miqueias capítulo 3, verso 5, acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes dá na boca preparam guerra. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, e por-se-á o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo de força para anunciar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Ouve agora isto, vós chefe da casa de Jacó e príncipes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte dessa casa como os altos de um bosque. Olha bem para você ver que profecia de Miqueias. Gente, Miqueias está batendo de frente com os judeus no sul e também com o povo de Israel no norte, antes deles serem invadidos pela Síria, e os judeus antes de serem invadidos pela Babilônia. Não esquece disso. O norte, quando Jonas está profetizando aqui, ainda não tinha sido atacado pela Síria. E o sul também não tinha sido atacado e invadido pela Babilônia. Miqueias é contemporâneo, então, do profeta Isaías. Isaías profetizou mais na cidade, no palácio, e Miqueias profetizou mais no campo, no meio do povão, dos agricultores. Ok? Miqueias está batendo de frente, dizendo assim para os juízes, para os líderes, para os profetas, para os reis. Miqueias está batendo de frente com um profeta falso, com um sacerdote falso, com gente que está ganhando dinheiro usando religião. Que coisa, trazendo para os nossos dias. Miqueias está batendo de frente com padre, com pastor, com líder, com profeta, com evangelista, que está na igreja, ou que é autônomo, mas está usando a Bíblia Sagrada para ganhar dinheiro e ainda fala que Deus está com ele, Deus está com ela. Gente, é muito perigoso isso, muito perigoso. Miqueias está dizendo assim, olha, vocês estão pervertendo o juízo, estão oprimindo o pobre, estão levando vantagem, usando esse provérbio de que Deus está com vocês, que o mal não vai acontecer com você, porque Deus está com você. Então, Miqueias está batendo de frente contra essa liderança que está corrompida, pervertida. Então, Deus denúncia contra governantes, profetas, sacerdotes falsos. Deus vai levantar o libertador vindo de Belém. Aqui tem a profecia, Miqueias 5. Miqueias capítulo 5. Olha aí. Vamos voltar aqui, Miqueias capítulo 5. Miqueias capítulo 5, a profecia. Agora ajunta-te em tropas, ó filho de tropas, por-se-á cerco contra nós, ferirão com a vara na face ao juiz de Israel. E tu, Belém, Miqueias 5, 2, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá,
de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que aqui está de parte tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Então aqui, ó, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias também vai, aqui em Miqueias capítulo 5, verso 2, vai falar algo que só iria acontecer em torno de 750 anos depois. Ele se refere que de Belém ia nascer um que iria governar, e ele é contado desde os tempos passados, desde a eternidade. Na verdade, ele se refere ao Messias, ao ungido. E quem é que é o Messias ungido? Nós sabemos hoje, é Jesus Cristo. Jesus, o ungido. Em Mateus, no capítulo 2, se cumpre, né, ali mostra o cumprimento dessa profecia de Miqueias, quando Miqueias diz que de Belém, né, que é considerada menor ali, vai nascer o rei, vai nascer alguém que vai conduzir o povo de Deus. E lá em Mateus capítulo 2, quando os magos chegam em Jerusalém, eles querem saber, eles são guiados pela estrela e eles perguntam em Jerusalém onde tinha nascido o rei. E tem aquela história toda, né, que Herodes quer saber também onde está o rei. E eles são conduzidos, eles são levados. E os magos chegam até Belém e lá eles adoram o menino Jesus. E Herodes depois quer saber onde que nasceu o menino. E os magos não dão notícia para Herodes e voltam por outro caminho. E Herodes se vê enganado e manda matar as crianças de 2 anos para baixo, conforme o relato predito, conforme a predição do nascimento ali dita pelos magos. Mas Deus avisa José e tira Jesus de Belém e leva para o Egito por um momento, por um tempo. E depois Jesus volta, né, já um pouco crescido, e vai viver em Nazaré, na Galiléia. Mas o que eu quero dizer para você aqui é que Miqueias, além de falar contra líderes falsos, profetas falsos, reis que estão andando fora da presença do Senhor, tanto para o norte como para o sul, ele fala da opressão, né, que os pobres estavam sofrendo, mas ele também fala que Deus vai trazer um libertador, um rei, alguém que vai guiar o povo de Israel. Ele se refere a Jesus. Ainda tem aqui também apelo e acusação do Senhor contra os pecados do povo. Olha bem o que Deus vai requerer. Miqueias capítulo 6. Olha bem por que Deus está, o que Deus está falando. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a demanda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma demanda com teu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, que te tenho feito, e com que te enfadei? Testifica contra mim, pois te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que consultou Balaque, rei de Moabe, e o que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça a justiça do Senhor, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do teu Deus Altíssimo, apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiro ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou ao homem o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus? Olha bem o que Deus está, Deus está requerendo aqui, gente. Deus está requerendo isso aqui, ó. Deus está querendo de nós. Olha aí, o que Deus está querendo?
Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a bondade, a benignidade e andes humildemente com teu Deus? A voz, Miqueias 6, 9, a voz do Senhor clama à cidade, e o que é sábio verá o teu nome. Ouvi a vara e quem a ordenou. Ainda há na casa do ímpio tesouro da impiedade, e medida escassa que é detestável. Seria eu limpo com balanças falsas e com a bolsa de pesos enganosos? Porque os seus ricos, porque os seus ricos estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Removerás os teus bens, mas não livrarás, e aquilo que livrares, eu entregarei à espada. Tu semearás, mas não cegarás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite. E pisarás o mosto, mas não beberás vinho. Porque se observam os estatutos de Onri e toda a obra da casa de Acabe, e andais nos conselhos deles, para que eu te faça uma desolação, e dos teus habitantes um assobio, assim trarei sobre vós o opróbrio do seu povo. Olha bem o que Deus está falando por meio do profeta Miqueias para o povo de Israel, para os judeus também, mas aqui principalmente para o povo de Israel, oprimindo os pobres, os ricos se gabando no bem bom, tranquilos, e Deus falando, as coisas vão ficar difíceis para vocês também. Né? Deus chamando a atenção aqui deles. E o que Deus quer, na verdade? Deus está falando aqui em Miqueias 6, sacrifícios, sacrifícios, falar que me ama, falar isso, quer dizer, trazendo para os nossos dias, né? Ah, eu jejuo, eu oro, eu vou para a igreja, eu faço isso, faço aquilo. O que é que Deus requeria deles? O que é que Deus requer de mim e de você? Ele quer que a gente ande humildemente na presença dele. Que não oprima o próximo e que seja uma pessoa benigna, bondosa. Então Deus está querendo que eu ame a Ele em primeiro lugar, que eu tema o nome dEle, mas que eu ame o meu próximo, que eu ande humildemente na presença do Senhor. Que adianta sacrifícios, que adianta um punhado de coisas, Deus me quer falando ali com o povo lá. Vocês estão andando de acordo com a casa de Acabe, com a casa de Onri, parentes, né? Acabe, família, né? Fazendo o que Acabe fez, o que Onri fez. O que eles fizeram? Eles adulteraram espiritualmente. Diziam que Deus estava com eles, mas eles estavam no bem bom, vivendo regaladamente, vivendo soberbamente, fazendo sacrifícios, leva isso para lá, sacrifica ao Deus tal, leva aquilo e tal, mas não ajudava o próximo. Conforme Tiago diz no capítulo 2. Que adianta eu falar para o meu irmão, vai em paz, mas deixando ele com fome, não levando a ajuda para ele? Não, não. A fé sem obras é morta. Então nós devemos também, claro, nossa fé é primeiro no Senhor. Amar o Senhor em primeiro lugar, ter fé no Senhor, no Cristo vivo, no que Cristo fez por nós, entregar nossa vida para Cristo, mas também amar o nosso próximo. Então essa mensagem de Miqueias, aqui, para que o povo se arrependa de verdade. Se arrependa de verdade, mude de vida, porque o mal está determinado a vir sobre Israel. E de fato esse mal veio depois. A Assíria veio com tudo e devastou o reino do norte, devastou Samaria. Assim como anos depois aconteceu também com Jerusalém. Então que nós temamos ao Senhor e andemos humildemente na presença dele. Continuando aí, o veredito final do Senhor Deus. Miqueias 7, verso 18 ao 20. Miqueias capítulo 7, verso 18.
Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a piedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Então aqui Deus também, a misericórdia de Deus é grande. Deus está dizendo que ele vai punir Israel conforme foi punido mesmo. Mas Deus está dizendo, eu vou trazer vocês de volta, vou perdoar os seus pecados, e dos seus pecados não me lembrarei mais, vou lançar nas profundezas do mar, vou restaurar de novo. Então Deus, ele usa o profeta Miqueias para mostrar o pecado, o erro, mostra o que se deve fazer e o povo não faz. Mostra então como eles vão ser disciplinados, mas que se depois eles se arrependerem, Deus os trará de volta, porque Deus é longânimo e misericordioso. Amém? Glória a Deus? Então aqui terminamos também o livro de Miqueias, né? Já fizemos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias. Vamos agora para o livro de Naum. Vamos estudar um pouco agora o livro do profeta Naum. Vamos comigo. Livro do profeta Naum. Autor Naum significa consolação. Um profeta que nasceu em Elcos, provavelmente Cafarnaum, que significa aldeia de Naum. Está na genealogia de Jesus. Data do escrito por volta de 663, 612. Qual que é o tema central? Sentença contra Nínive. O contexto do livro: era evidente a preocupação de Judá após o exílio de Israel, 10 tribos com a Síria. Foi no tempo de Ezequias. Foi no tempo que Ezequias tirou todo o ouro e prata do templo e enviou a Síria na esperança de aplacar a sua ira. Chegavam também notícias de que o Egito vinha aumentando sua força também através de suas conquistas. Isso também gerava grande preocupação em Judá. Nesse tempo de desânimo e desespero em Judá, Deus chama o profeta Naum para profetizar contra Nínive e animar o seu povo. Naum não escreveu esse livro como uma advertência ou uma chamada ao arrependimento para o povo de Nínive. Deus já tinha enviado o profeta Jonas 150 anos antes, com sua promessa do que aconteceria se continuassem em seus maus caminhos. Na época de Jonas, as pessoas tinham se arrependido, mas agora viviam tão mal, ou se não pior do que antes. Os assírios tinham se tornado absolutamente brutais em suas conquistas. Entre outras atrocidades, eles penduravam os corpos de suas vítimas em postes e colocavam sua pele nas paredes das suas tendas. Agora Naum estava dizendo ao povo de Judá para não se desesperarem, porque Deus havia pronunciado julgamento e os assírios em breve estariam recebendo o que mereciam. Então o que Naum? Naum, ele vai profetizar puxando a orelha, chamando a atenção contra os ninivitas. Ele está 150 anos depois de Jonas, mais ou menos. E quando Jonas foi em Nínive, eles se arrependeram. Mas agora, no tempo aqui, quando Naum profetiza, já tinha acontecido que a Assíria, os ninivitas, tinham destruído o reino do norte. E tinham levado as 10 tribos. E tinham desolado a terra do norte, Samaria. Só que o reino do sul, Judá, estava preocupado, o pessoal estava preocupado. Né? Estavam, que vai fazer? Como é que vai ser isso? Porque, e aí ainda tinha o crescimento do Egito também. E ali quem puder mais, engole o outro. Então os judeus no sul estavam preocupadíssimos. Vamos dar uma olhadinha no mapa aqui, onde que Naum se posiciona então, e a gente volta falando mais um pouco. Olha aí, o profeta Naum. Olha,
Naum no sul. Depois, então, da tomada do norte. O reino do norte foi levado para a Síria. O reino do sul, não. O reino do sul permaneceu ainda firme com o Senhor na época de Ezequias. Mas aqui Naum está profetizando, provavelmente no tempo dos reis aqui, Amon, Manassés, Josias. Então ele está passando uma dificuldade com o rei do sul. E a Assíria está crescendo em poder. Então os judeus no sul estavam preocupados. Mas Naum vai trazer uma palavra contra Nínive, contra os assírios. Uma palavra punitiva, vamos dizer assim. Então, eles vão... os assírios, eles eram brutais em suas conquistas. Deus já tinha enviado o profeta Jonas 150 anos com sua promessa do que aconteceria se continuassem seus maus caminhos. Então, o profeta Naum está, ao mesmo tempo, advertindo Nínive, profetizando contra Nínive, porque eles já tiveram a oportunidade de se arrepender, e se arrependeram lá no tempo de Jonas, mas agora se levantaram novamente. Aquela geração se levantou contra o povo de Deus, mas Naum está batendo de frente contra eles. Vamos ver um pouco do livro agora de Naum. A divisão do livro. Divisão do livro. Ele anuncia anúncio da ira e misericórdia de Deus, o cerco e a tomada de Nínive e a ruína completa da cidade. Então aqui tem, o decreto contra Nínive e a promessa de Deus também. Vamos dar uma olhadinha então, anúncio da ira e misericórdia de Deus, capítulo 1 de Naum. Capítulo 1 de Naum. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus, zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende ao mar e o faz secar, esgota todos os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos que nele habitam. Quem parará diante do seu furor, e quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que anunciou o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados, e ele passará. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de sobre ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem que não haja mais linhagem do teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és mau, és vil. Eis sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti, ele é inteiramente exterminado. Olha para você ver, a Assíria cresceu, se engrandeceu, se ensoberbeceu e fazendo ameaças para os judeus embaixo. Já tinham exterminado Israel de cima e agora os judeus de baixo, os judeus embaixo, no Reino do Sul, eles tentando ali atemorizar os judeus. E Deus, por meio do profeta Naum, está chamando a atenção de Nínive, que eles serão punidos,
E as coisas não vão acontecer do jeito que eles estão pensando. E nós sabemos que logo adiante a Assíria vai perder a batalha, vai perder o domínio que ela estava tendo até naquele momento pelo império, para o Império Babilônico. Quem vai ascender vai ser o Império Babilônico e vai tirar o poder do rei da Síria e vai cumprir essa palavra que Deus falou aqui para Nínive, que ela não seria, não continuaria com aquela vanglória, com aquela soberba dela. Então Deus também fala aqui para ajudar, né? Conformosos são os pés daqueles que anunciam boas notícias. Quer dizer, Deus trazendo boas notícias para o povo dele, de que podem ficar tranquilos ainda por um tempo. Claro, se vocês perseverarem nos meus caminhos. E infelizmente também os judeus perseveraram por muito pouco tempo, né? Vamos lá. Então tem capítulo 2, o cerco e a tomada de Nínive. Capítulo 2, o cerco e a tomada de Nínive. O destruidor subiu contra ti, guarda a tua fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reforça muito o seu poder. Porque o Senhor restaurará a excelência de Jacó como a excelência de Israel, porque os saqueadores os despojaram e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus fortes serão vermelhos, os homens valorosos estarão vestidos de escarlate, os carros como tochas flamejantes, no dia da sua preparação, e os ciprestes serão terrivelmente abalados. Os carros correrão furiosamente nas ruas, colidirão um contra o outro nos largos caminhos, o seu aspecto será como o de tochas, correrão como relâmpagos. Ele se lembrará dos seus valentes, eles, porém, tropeçarão na sua marcha, apressar-se-ão para chegar ao seu muro quando o amparo for preparado. As portas dos rios se abrirão e o palácio será dissolvido. É decretado. É decretado. Ela será levada cativa, conduzida para cima, e as suas servas a acompanharão, gemendo como pombas, batendo em seus peitos. Nínive, desde que existiu, tem sido como um tanque de águas, porém elas agora vazam. Está vendo aqui o juízo contra eles? Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem fim as provisões. Riquezas há de todo gênero de bens desejáveis. Vazia, esgotada e devastada está. Derrete-se o seu coração, e treme os joelhos, e em todos os lombos a dor, e os rostos de todos eles enegrecem. Onde está agora o covil dos leões, e as pastagens dos leãozinhos, onde passeava o leão velho e o filhote do leão, sem haver ninguém que os espantasse? O leão arrebatava o que bastava para os seus filhotes, e estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia as presas de suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leãozinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus mensageiros. E depois nós temos aqui a ruína completa de Nínive. Capítulo 3, a ruína completa de Nínive. Né? Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina. Não se aparta dela o roubo. E aqui então Deus vai falar da destruição de Nínive. Depois nós temos então aqui nós temos então a ruína de Nínive, promessa de Deus também, Naum 1:7. Vamos ver aqui, Naum 1:7. Voltando aqui. Capítulo 1. O Senhor é bom, serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Não é o caso de Nínive, né? Não é o caso dos assírios aqui. O que acontece com a Síria? Olha aqui. O Senhor é bom, mas o que acontece com a Síria? Multiplicaste os teus negociantes mais do que as estrelas do céu, a locusta se espalhará e voará. Os teus príncipes são como os gafanhotos, e os teus capitães como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio, em subindo o sol voam, de sorte que não se sabe mais o lugar onde estão.
os teus pastores dormirão, ó rei da Síria, os teus ilustres repousarão, o teu povo se espalhará pelos montes, sem que haja quem o ajunte. Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Todos que ouviram a tua fama baterão as palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia? Então aqui, livro de Naum, né, fechando aqui o livro de Naum, Naum traz uma palavra de consolo para os judeus, porque eles estavam super preocupados com a Síria, porque a Síria tinha invadido o reino de Israel no norte e tinha devastado o reino do norte. E no reino do sul eles não conseguiram devastar. Mas o rei Ezequias pagou impostos para os reis da Síria, mas aí o rei Ezequias não aceitou mais aquela situação, e Deus deu livramento para Ezequias contra o rei Senaqueribe. Mas mesmo assim, depois os assírios ainda se fortaleceram e havia ali ameaças contra os judeus no sul. Então Deus levanta o profeta Naum também para consolar os judeus e falar para os ninivitas que eles tiveram tempo de arrependimento. Quando Jonas trouxe uma palavra de arrependimento, os seus pais se arrependeram, mas essa geração não se arrependeu. E Deus então vai permitir também uma destruição na Síria e não vai ter quem os levante. Isso vai acontecer depois, porque Babilônia, império de Nabucodonosor, vai se levantar poderosamente e vai assumir o lugar de império mundial sobre a Assíria, sobre o Egito. Ok? Então aqui nós terminamos o livro de Naum. Agora vamos para o livro de Abacuque. Vamos para o livro de Abacuque, ok? Livro do profeta Abacuque. Autor Abacuque, do hebraico, o que abraça, provavelmente um levita e cantor do templo. Viveu provavelmente durante os reinados de Josias, Jeocás e Joaquim, reis de Judá, sendo assim contemporâneo de Jeremias. Escrito do livro por volta de 610 e 605. Qual o tema central? O justo viverá pela fé. Contexto do livro: viveu provavelmente durante os reinados de Josias, Jeocás e Joaquim, reis de Judá, sendo assim contemporâneo de Jeremias. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa aqui. Olha aqui, Abacuque. Olha aqui, Abacuque, no Reino do Sul, contemporâneo a Jeremias. Rei Josias, Joacás e Joaquim. Nessa época que Abacuque vai profetizar, vai falar o conteúdo do seu livro. O livro apresenta o problema da prosperidade dos ímpios. Quando Deus castiga, surge outra questão. Por que Deus usa os caldeus, quer dizer, a Babilônia é um povo mais iníquo do que os judeus para os castigar? E Deus também dá a resposta para ele, né, em Abacuque 2. Abacuque provavelmente foi um cantor, né, no templo, um músico, um homem de Deus ali, um profeta. Ele, no livro de Abacuque, você já deve ter lido o livro, você percebe que ele, de forma geral, assim, ele não entende por que de tanta injustiça, por que de tanta violência. E ele vai falar com Deus. Nós vamos ler daqui a pouco no capítulo 1. Ele vai falar com Deus. E Deus fala para ele que vai trazer uma nação, os caldeus, a Babilônia. E vai usar os caldeus para disciplinar o povo dele, o povo de Abacuque, o próprio povo de Abacuque. Aí Abacuque entrou em parafuso. Senhor, mas o Senhor vai usar um ímpio, um outro povo para vir sobre nós? Eu não estou entendendo. Aí no capítulo 2, ele vai ficar em oração e Deus vai falar com ele e ele vai entender que nós devemos viver pela fé, que o homem de Deus vive pela fé. É o tema central do livro. O justo viverá pela fé. Tem que confiar e acreditar que Deus está fazendo uma grande obra, que as coisas não estão soltas, a história não está aí a seu bel prazer, não.
Ainda que a gente não entenda e não tenha resposta para tudo, Deus está dizendo para Abacuque, o justo viverá pela fé. Então vamos discorrer aqui mais alguma coisa sobre o livro. Abacuque, divisão do livro, né? A divisão do livro. Deus prediz a invasão dos caldeus, porque ele vai perguntar, né? Prediz a sentença da Babilônia. E no final tem o louvor e a adoração por parte do profeta. Então o capítulo 1 é a queixa do profeta. No capítulo 2, a resposta do Senhor. Depois ele clama por avivamento. E depois ele louva ao Senhor. Então qual é a queixa do profeta? Qual é a dificuldade do profeta? Vamos lá, Abacuque, capítulo 1. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás? Por que razão me mostra a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por essa causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. Vede, aí Deus aqui ele, até o versículo 4 é ele questionando. Aí vem Deus falando com ele, ó. Deus agora, vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. É Deus falando aqui, gente. Porque eis que suscita os caldeus, quer dizer, a Babilônia, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua dignidade. E os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, e mais espertos que os lobos à tarde. Seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Então ele perguntou para Deus e Deus está falando que vai trazer Babilônia. Deus está respondendo para ele. Eles todos virão para fazer violência, seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão a terra e as tomarão. Então muda sua mente e seguirá, e fará culpado, atribuindo seu poder ao seu Deus. Aí Abacuque fala com Deus. Abacuque fala, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo. Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Abacuque está falando com Deus. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que olhas para os que procedem aleivosamente? Por que o Senhor te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Então ele está aqui conversando com Deus, Deus falando com ele falando com Deus também. E ele continua ainda falando com Deus. E por que faria os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? Ele a todos levantará com o anzol, apanhá-lo-ás com a sua rede e os ajuntará na sua rede varredura. Por isso ele se alegrará e se regozijará. Por isso sacrificará a sua rede, queimará incenso a sua varredura, porque com elas engordou a sua porção e engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente? Aí ele vai aguardar, vai ficar em oração, né? Ele vai ficar em oração, a resposta do Senhor. Vai estar em oração. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá.
Então nós vemos aqui o profeta Abacuque falando com Deus, perguntando com Deus por que das violências, por que do sofrimento, por que das aflições, e Deus falando que vai trazer Babilônia para poder disciplinar o povo judeu. Mas para ele esperar que as coisas vão acontecer, mesmo que pareça que vai ser longe, mas vai acontecer. Para ele não se desesperar e para ele escrever, né, fazer um outdoor e escrever a visão. E ele fala, e Deus fala para ele: você deve viver pela fé, confiar em mim. E Deus então começa a falar com Abacuque. Deus começa a falar com Abacuque. Vamos dar uma olhadinha? Deus então começa a falar com Abacuque. Tanto mais que por ser dado ao vinho desleal, homem soberbo, que não permanecerá, que alarga como inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta, e ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos esses contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele, e se dirá: ai daquele que multiplica o que não é seu, e daquele que carrega sobre si dívidas. E Deus então vai falando com ele, vai falando com Abacuque. Quando chega no capítulo 3, Abacuque, a oração do profeta, como se fosse um cântico, né? A oração do profeta como se fosse um cântico. Oração do profeta sob sigionote, como se fosse um canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ele vai pedir por aviva. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Então ele vai pedir para o Senhor: Senhor, aviva o teu povo, Senhor, aviva, Senhor. Né? Aviva, Senhor. Ele vai clamar então por avivamento. E depois ele vai fazer sua devoção ao Senhor. No versículo 17, no versículo 16 em diante. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Interessante, por isso a importância da oração. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, que nós devemos lançar nossas ansiedades diante do Senhor, por meio das orações e súplicas. Estar diante do Senhor com as nossas ansiedades. Você que está me ouvindo aí, você está ansioso por alguma coisa, inquieto, preocupado, tira um tempo aí, coloca diante do Senhor em oração tudo, derrama o teu coração para o Senhor. Aqui você vê Abacuque preocupado com a opressão, preocupado com tantas coisas exteriores, ansioso, não entendendo por que estava acontecendo tantas coisas ali, tanta violência, o ímpio levando vantagem. E Deus começa então a mostrar para ele o que Deus vai fazer. A princípio ele não entende, mas Deus vai falando com ele, e ele orando e Deus falando. E de repente então ele começa a falar: Senhor, nossa, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. Ele começa a perceber ali a grandeza de Deus, o amor de Deus. Ele começa a sentir a presença do Espírito Santo na vida dele, as palavras de Deus. E ele sente então que em Deus, no Senhor, pela fé, há segurança. Não importa então que os ímpios venham e ele tenha que lutar contra os ímpios. Ele fala: não importa então que a desolação venha aqui em Jerusalém, não importa. Ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê seu fruto, né, que nos currais não haja gado e que não tenha leite, né, ainda que haja uma desolação, Senhor, olha, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.
Então Deus traz uma palavra para ele, né? Traz resposta para ele, traz um consolo para ele. Que o Senhor possa trazer esse consolo para mim também, para você que está me vendo, me ouvindo aí, diante das lutas, das dificuldades, das perguntas sem resposta, que muitas das vezes nós não temos. Que nós possamos então estar em oração, lançando nossa ansiedade sobre o Senhor, como o profeta Abacuque fez. Amém? Glória a Deus, maravilha? Vamos agora para o outro profeta aqui, Sofonias. Vamos estudar um pouco agora sobre Sofonias. Sofonias, autor, Sofonias, do hebraico, Deus escondeu-se, profeta de família nobre, data do escrito 735-725, tema central, julgamento e restauração para Israel. Contexto, ele profetiza no tempo do reinado de Josias, antes da queda de Nínive profetizada por Naum. Fala bem, ó. Sofonias vai profetizar antes da queda de Nínive profetizada por Naum. Foi um dos pioneiros no avivamento que Josias trouxe para o reino, conforme 2 Reis 22. Era contemporâneo de Jeremias. Então vamos ver aqui no nosso mapa aqui, né? Olha aqui, Sofonias. Onde está ele aqui? Sofonias, Reino do Sul, época de Josias, né? Porque Jeremias também profetizou no tempo de Josias, Joacás, Joaquim. Jeremias foi mais longe. Sofonias, contemporâneo de Jeremias. Profetizou antes da queda de Nínive. Antes da queda de Nínive, profetizada por Naum. Então nós temos aqui o livro agora de Sofonias. Sofonias, contemporâneo também de Jeremias, profetizou na época das reformas do rei Josias. O rei Josias em Jerusalém, né, viu o templo, todo o templo abandonado. Os reis que foram antes, alguns reis que foram antes do rei Josias, não se preocuparam em buscar a Deus, em orar, em clamar ao Senhor, em estar na presença do Senhor. Mas Josias vai mandar limpar a igreja, vamos falar assim, né, limpar o templo. E ali o sacerdote Ilquias vai trazer o livro da lei, vai ler para o rei Josias. O rei Josias vai rasgar as vestes, vai se arrepender, vai colocar o povo, vai fazer com que o povo se volte para Deus, vai buscar conselhos da profetisa. O rei Josias vai fazer uma reforma em Jerusalém, vai fazer uma aliança com Deus e vai fazer com que o povo participe dessa aliança. Então, aqui nós temos Sofonias profetizando antes da invasão de Nabucodonosor. Mas Sofonias vai mostrar que, apesar de Josias estar fazendo tudo isso, vai chegar um tempo em que Nabucodonosor vai invadir Jerusalém. Por quê? Porque os reis que vêm depois de Josias não vão manter a fidelidade com Deus. Os próprios filhos, né, e descendentes vão se desviar dos caminhos do Senhor. Então Sofonias vai trazer uma palavra de advertência, dizendo que Nabucodonosor vem aí. Vamos dar uma olhadinha? Então nós temos aqui, aproxima a invasão de Nabucodonosor, no capítulo 1. As nações vizinhas serão castigadas. Também ele fala de repreensão a Jerusalém e restauração futura. Vamos ver isso aqui agora. Ele vai falar, né, aqui no caso aqui, o juízo contra Judá. Vai falar do dia do Senhor e da restauração de Israel. Vamos ver aqui capítulo 1 de Sofonias. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Quer dizer, ele era descendente real, né? Dos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então Ezequias era tetravô de
Sofonias, ó. Sofonias era filho de Cusi, era filho de Gedalias, que era filho de Gedalias. Então ele era avô, ele era neto de Gedalias. Ele era bisneto de Amarias. E ele era, vamos falar assim, tetraneto de Ezequias. Nos dias de Josias, que ele profetizou, filho de Amon, rei de Judá. Então ele profetizou aqui, ó, Sofonias nos dias de Josias. Tá vendo? Sofonias nos dias de Josias. Vamos ler o capítulo 1. Vamos dar uma olhada aqui. Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios. Exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Olha aqui, ó. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o restante de Baal e o nome do sacerdote dos ídolos, juntamente com os sacerdotes. E os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Milcom, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor castigarei os príncipes e os filhos do rei e todos os que se vestem de trajes estrangeiros. Castigarei naquele dia todo aquele que salta sobre o limiar, que enche de violência e engana a casa dos seus senhores. E naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe e um uivo desde a segunda parte e grande quebrantamento desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Mactes, porque todo o povo que mercadejava está arruinado. Todos que estavam carregados de dinheiro foram destruídos. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que se espeçam como a borra do vinho, que dizem no seu coração, o Senhor não faz o bem nem o mal. Por isso serão saqueados seus bens e assoladas suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhas, mas não lhes beberão seu vinho. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, de angústia, dia de alvoroço, de assolação, de trevas, de escuridão, de nuvens e de densas trevas. Dia de trombeta de alarido contra a cidade fortificada e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Então nós observamos aqui Deus falando por meio do profeta Sofonias que o mal está determinado sobre Judá, sobre Jerusalém. Isso não aconteceu nos tempos de Josias, foi quando ele profetizou. Mas você vê que depois de Josias, os reis foram maus. Olha aqui no mapa para você ver. Ó. Olha no mapa nosso aqui. Olha que Josias, foi um ótimo rei. Josias foi um ótimo rei. Fez a restauração em Israel, renovou a aliança com o Senhor. Mas olha os outros reis agora. Ó. Joacás, Joaquim e Zedequias, reis maus. Reis maus, olha aqui, ó, na legenda, parte verde, reis maus. Se você ler a história, você vai ver na história Joacás, Jeoiaquim, Joaquim, Zedequias, né? Segundo livro de Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 24. Terríveis esses reis, foram maus diante do Senhor. Segundo Crônicas 34, fala da vida de Josias. Josias foi um ótimo rei. E Sofonias profetiza ali que o mal não vem no tempo de Josias.
Jeremias também profetizou no tempo de Josias. O mal não veio sobre ele na época dele, mas o mal veio depois. E o próprio Deus falou por meio da profetisa Hulda, mandou recado para Josias falando que o mal não viria sobre ele, sobre o reinado dele, que ele ia dormir em paz. Mas o mal viria depois. E nós vemos aqui Sofonias falando da desgraça que viria depois sobre Jerusalém. Mas Deus também vai falar da restauração. Haverá um tempo de restauração. Sempre Deus trazendo uma palavra de restauração. No capítulo 3, Deus vai trazer uma palavra de restauração também. Ai da rebelde contaminada, da cidade opressora. Não obedeceu a sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Seus juízes são lobos da tarde que não deixam os ossos para amanhã. Seus profetas são levianos, homens aleivosos. Seus sacerdotes profanaram o santuário, fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz deserto as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção. Será que aceita a correção? E assim a sua morada não seria destruída, conforme tudo aquilo, porque a castiguei. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam as suas obras. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações, congregar os reinos sobre eles, derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda essa terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Porque então darei uma linhagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo consenso. Dalém dos rios da Etiópia, meus zelosos, dalém dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores, que constituem a fila dos meus dispersos, me trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com as quais te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. E Deus continua ainda falando aqui agora da restauração. Deus falando que vai haver uma restauração, conforme, né, 19 e 20 aqui. Deus vai dizer assim no 13, ó. Sofonias 3:13. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filho de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filho de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo, o Senhor, o rei de Israel, está no meio de ti, e tu não levarás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti, ele salvará. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozir-se-á em ti com júbilo. Os entristecidos por causa da reunião solene, congregarei esses que são de ti e para os quais o opróbrio dela era um peso. Eis que naquele tempo procederei contra todos que te afligem, e salvarei a que cocheia, recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos farei voltar, olha aqui, ó, naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Então você vê Sofonias
para a gente encerrar o livro de Sofonias e encerrar o nosso vídeo hoje, né? Sofonias aqui vai falar que Deus vai trazer a punição para os judeus, para Jerusalém, porque os seus reis são terríveis, são maus, que adoram a Deus e adoram a Milcom também, adoram os deuses dos pagãos, que não andam na verdade. Deus vai trazer o mal sobre os judeus. Deus vai trazer então a devastação, vai permitir que Nabucodonosor venha, conforme ele também havia dito para Abacuque. Então o que vai acontecer agora? Deus aqui no final está falando que tudo isso vai acontecer. Eles serão levados cativos, vão para o exílio, mas Deus está falando, mas eu vou trazer vocês de volta. E vou dar um nome para vocês de louvor. Vou trazer vocês, vou estabelecer vocês novamente. Então, ao mesmo tempo que Deus fala que vai acontecer uma coisa ruim, como disciplina, para que o povo se volte para Ele, se arrependa dos seus pecados, Deus também já aponta para uma restauração, para um retorno. Ok? Então aqui nós finalizamos o livro de Sofonias. E no próximo vídeo nós vamos falar, nós vamos falar sobre Ageu, Zacarias e Malaquias. Por quê? Porque agora, com essa profecia, com a profecia de Jeremias, com a profecia de Abacuque, que mostra que Nabucodonosor vem sobre os judeus embaixo, no sul. O Nabucodonosor vem mesmo e leva-os em 3 momentos para a Babilônia. E vão ficar exilados na Babilônia 70 anos. E ali vai acontecer então a história de Daniel e Ezequiel. E quando a gente for estudar no próximo vídeo Ageu, Zacarias e Malaquias, nós vamos estar falando dos profetas que profetizaram depois dos 70 anos que eles estiveram em Babilônia. Ok? Então, nós já estudamos, num vídeo anterior, Oséias, Joel e Amós. Nesse vídeo, estudamos Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Ok? Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias, nesse vídeo. Deus abençoe vocês. Revejam o vídeo, analisem. Muito importante saber, de forma geral, o conteúdo do livro e o contexto histórico a que ele se aplica. Para a gente não ficar perdido, ficar pensando que a Bíblia não tem um respaldo de harmonia. Tem sim, ela tem começo, meio e fim. Tudo faz sentido. Então veja bem o contexto em que os livros dos profetas se encaixam e você entenderá a mensagem do profeta, a quem ele se dirige, por que ele se dirige, daquele jeito, daquela maneira. Ok? Até mais, até breve. Deus abençoe.